A descoberta egípcia proibida, que aponta para a tecnologia avançada, refere-se a uma série de achados arqueológicos e evidências que desafiam as concepções tradicionais sobre as habilidades tecnológicas dos antigos egípcios. Embora a história oficial e a egiptologia convencional sustentem a ideia de que os egípcios antigos possuíam tecnologia limitada, alguns pesquisadores e teóricos sugerem que existem pistas e artefatos que indicam um nível de sofisticação tecnológica muito maior do que se acreditava anteriormente. Uma das descobertas mais intrigantes é a hipótese de que os antigos egípcios possuíam conhecimento sobre eletricidade e utilizavam essa tecnologia em suas construções. A evidência para essa teoria inclui a presença de baterias antigas, conhecidas como células de Bagdá, que foram encontradas no Egito. Essas baterias rudimentares consistem em potes de argila contendo um cilindro de cobre e um bastão de ferro. Acredita-se que eles poderiam ter sido usados para produzir uma corrente elétrica fraca, embora o propósito exato de tais dispositivos permaneça desconhecido. Além disso, a construção das pirâmides egípcias também levanta questões sobre as habilidades tecnológicas dos antigos egípcios. As teorias convencionais sugerem que essas estruturas maciças foram construídas por meio de trabalho manual intenso e da utilização de rampas para elevar os blocos de pedra. No entanto, algumas evidências e especulações sugerem que técnicas mais avançadas, como o uso de máquinas ou tecnologia antigravitacional, podem ter sido empregadas. Alguns apontam para a precisão e encaixe perfeito das pedras, a ausência de marcas e a complexidade de arquitetura como indícios de uma tecnologia avançada. Outra descoberta notável é o complexo de templos de Dendera, que apresenta relevos e hieroglifos intrigantes. Alguns acreditam que essas representações podem ser evidências de conhecimentos avançados em eletricidades, iluminação e até mesmo a presença de lâmpadas elétricas primitivas. Embora haja debates acalorados sobre a interpretação desses relevos, eles continuam a levantar perguntas sobre a capacidade tecnológica dos antigos egípcios. É importante ressaltar que essas teorias e descobertas são altamente controversas dentro da comunidade científica. A visão predominante entre os egiptólogos é de que essas supostas evidências de tecnologia avançada são mal interpretadas ou atribuídas a práticas e conhecimentos mais convencionais dos antigos egípcios. A falta de evidências concretas e experimentalmente tais tecnologias levam muitos a rejeitarem essas ideias como especulações infundadas. Portanto, embora a descoberta egípcia proibida que aponta para a tecnologia avançada seja uma teoria fascinante e estimulante, é importante considerar diferentes perspectivas e manter um olhar crítico sobre as evidências disponíveis. A pesquisa e o debate sobre o passado continuam a revelar novas informações. E é essencial que a ciência e a arqueologia continuem investigando e examinando essas questões de maneira rigorosa e imparcial. Outro aspecto intrigante relacionado à descoberta egípcia proibida é a possível existência de conhecimentos avançados de engenharia hidráulica. Alguns pesquisadores sugerem que os antigos egípcios poderiam ter dominado técnicas sofisticadas para controlar a água, especialmente no que diz respeito à irrigação e ao sistema de canais. A evidência disso é observada na forma de como os campos agrícolas eram irrigados de forma eficiente e nas estruturas de drenagens complexas encontradas em todo o Antigo Egito. Além disso, os hieróglifos egípcios também podem fornecer pistas sobre tecnologias avançadas desconhecidas. Algumas interpretações sugerem que certos hieróglifos podem se referir a conhecimentos científicos e matemáticos complexos que os egípcios antigos possivelmente possuíam. Essas interpretações levantam a possibilidade de que os antigos egípcios tivessem um conhecimento mais avançado em áreas como a astronomia, a geometria e a física. Outra teoria interessante é a ideia de que os antigos egípcios possuíam algum tipo de conhecimento em relação a viagens espaciais e contatos com civilizações extraterrestres. Algumas representações em relevos e pinturas egípcias mostram objetos que se assemelham a aeronaves modernas ou figuras que lembram seres humanoides com características distintas.
Essas representações são frequentemente interpretadas de maneiras especulativas, sugerindo que os antigos egípcios poderiam ter tido contato com tecnologias ou seres de origem não terrestre. No entanto, é importante ressaltar que essas teorias são altamente controversas e muitas vezes carecem de evidências sólidas. Muitos egiptólogos e arqueólogos convencionais rejeitam essas interpretações como conjecturas infundadas ou equívocos na análise das evidências. A falta de provas concretas e a ausência de um consenso acadêmico-científico tornam essas ideias menos aceitas dentro da comunidade científica. Em resumo, a descoberta egípcia proibida, que aponta para a tecnologia avançada, oferece um campo fascinante de pesquisas e especulações. No entanto, é necessário equilibrar a curiosidade e a investigação com uma abordagem científica rigorosa e uma análise crítica das evidências disponíveis. A busca pela compreensão do passado é um processo em constante evolução, e novas descobertas e perspectivas podem surgir no futuro, contribuindo para um melhor entendimento das capacidades tecnológicas dos antigos egípcios. Há teorias e especulações sobre por que supostas descobertas de tecnologias avançadas do Antigo Egito teriam sido encobertas. Essas especulações muitas vezes envolvem temas como controle de informações, proteção de paradigmas estabelecidos e interesses ocultos. O motivo sugerido para esse encobrimento é a possível ameaça que essas descobertas representariam para a narrativa histórica estabelecida. A história oficial do Antigo Egito retrata os egípcios antigos como uma civilização que desenvolveu habilidades técnicas e tecnológicas dentro dos limites de sua época. Se houvesse evidências claras de tecnologias avançadas, isso poderia desafiar a compreensão tradicional e estabelecida da história e exigir uma revisão completa dos paradigmas históricos. Além disso, algumas teorias sugerem que governos ou organizações poderiam ter interesse em manter essas descobertas em segredo. Supostamente, a divulgação de tecnologia avançada no Antigo Egito poderia ter implicações políticas, sociais ou religiosas significativas. Poderia afetar a ordem social e o sistema de crenças, ou mesmo desestabilizar instituições estabelecidas. Outra possibilidade é que as evidências encontradas sejam ambíguas ou abertas a diferentes interpretações, e os especialistas preferem adotar abordagens mais cautelosas antes de tirar conclusões definitivas. A ciência exige um rigoroso processo de análise e revisão antes que novas teorias ou descobertas sejam amplamente aceitas. É importante ressaltar que essas teorias de encobrimento são altamente especulativas e muitas vezes carecem de evidências concretas. A ciência e a arqueologia são campos baseados em evidência, e as descobertas só podem ser aceitas após uma análise rigorosa, replicação experimental e revisão por pares. O processo de revisão e a construção do consenso científico são essenciais para evitar conclusões precipitadas ou baseadas em especulações infundadas. Em conclusão, a descoberta egípcia proibida, que aponta para a tecnologia avançada, é um tema intrigante e envolvente que desperta nossa curiosidade sobre o passado do Antigo Egito. As evidências e teorias propostas sugerem a possibilidade que os antigos egípcios possuíam conhecimentos e habilidades tecnológicas muito além do que se pensava anteriormente. No entanto, é importante abordar essas descobertas com um olhar crítico e científico. A comunidade acadêmica continua a investigar e examinar essas teorias, buscando evidências sólidas e consensos científicos. O processo de revisão e análise rigorosa é essencial para garantir a precisão e a validade das descobertas históricas. Enquanto aguardamos novas pesquisas e descobertas, devemos manter um equilíbrio entre a fascinação por teorias alternativas e a necessidade de basear nossas conclusões em evidências sólidas. Explorar o passado com uma abordagem científica nos ajuda a ter uma compreensão mais precisa e abrangente das realizações e tecnologia dos antigos egípcios. Lembre-se de que o estudo da história é um processo em constante evolução, e novas informações podem surgir no futuro, revelando novos aspectos sobre a fascinante civilização do Antigo Egito.
Portanto, vamos continuar explorando, pesquisando e aprendendo, mantendo um espírito de descoberta e respeito pela complexidade e riqueza da história do Antigo Egito. Esse foi mais um vídeo. Quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.